Boa noite, pessoal. Bom, eu quero expressar aí com vocês o cenário atual, né, que é um cenário bem preocupante do que está acontecendo aí com relação a essa briga, né, entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia. O Roberto Jefferson declarou aí numa live, né, numa entrevista, que o Rodrigo Maia está arquitetando um golpe de impedimento, né, de impeachment. E como é que se dá esse golpe, né? Ou como se daria esse golpe, esse suposto golpe? O Rodrigo Maia, aliado ao Alcolumbre e ao Toffoli, que há poucos dias tiveram uma reunião, né, curiosamente, né, há poucos dias tiveram uma reunião com o Maia na casa dele, estão aí alinhados nesse sentido. E o Maia parece que está ressuscitando uma PEC, né, que eu estou lendo aqui, que é a PEC 101, de 17 anos atrás, uma PEC de 2013. Né? Então por que ele está ressuscitando essa PEC? Porque ele está tirando essa PEC lá dos porões, né, da Câmara dos Deputados. Né? Ele está fazendo isso porque essa PEC garante que ele e o Alcolumbre possam ser reeleitos. Né? E por que ele está fazendo isso? Porque, segundo a Constituição, um mesmo parlamentar não pode exercer um segundo mandato numa mesma gestão presidencial. Ou seja, o mandato do presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, e o mandato do presidente da Câmara dos Deputados, né, que é composto pelos deputados federais, ele tem a duração de 2 anos, né, e ele não pode ser reeleito sob a administração de um mesmo presidente da República no Executivo. Então o Maia ele já está, ele já é presidente aí da Câmara dos Deputados no mandato do Bolsonaro, né? E ele não pode ser reeleito, né? Porque ele estaria cumprindo aí um segundo mandato sob a gestão de um mesmo presidente no Executivo. Isso que a Constituição diz, né? Então essa PEC derruba isso, né? Essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, muda isso na Constituição, podendo Maia ser reeleito, né? E possivelmente se perpetualizar no cargo, assim também como o Alcolumbre. Ele não pode também ser reeleito. O mandato dos dois está acabando, se eu não me engano, acaba no final desse ano ou no começo do ano que vem. E eles não podem concorrer a uma reeleição, porque o Bolsonaro continua sendo presidente. Né? A não ser que houvesse uma reeleição presidencial aí no meio do caminho, entrasse um outro presidente, uma nova gestão, e aí sim eles poderiam concorrer à reeleição dentro das suas respectivas funções. Né? Então esses dois indivíduos, né, que hoje se tornam, caso isso que o Roberto Jefferson esteja relatando seja verdade, o que possivelmente é, né? E por que eu digo possivelmente é? O Roberto Jefferson é um cara que de vez em quando joga farinha no ventilador, né? Ele foi o cara que, por exemplo, revelou aí a questão do mensalão e que desmascarou a cúpula do PT, né, onde a mesma se apresentava como um partido anticorrupção, e a gente sabe muito bem que não o são. Né? Então o Roberto Jefferson algumas vezes, né, colocou a boca no trombone, e com o tempo nós vimos que tudo que ele estava dizendo era verdade. Então isso nos leva a crer, né, devido a esse histórico de revelações, e não o histórico da sua postura como político, porque o Roberto Jefferson não é flor que se cheire politicamente falando, mas as revelações dele têm sido verdadeiras, né? Polêmicas, bombásticas, graves, mas verdadeiras. Né? Embora ele não seja um político confiável. Né? Então, isso nos leva a crer que esse plano, né, que já está em vigor,
existe uma probabilidade muito grande de ser real, de ser verdade. Então nós estávamos falando sobre essa PEC, né, que muda lá a Constituição com relação à reeleição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, né, que ele ressuscitou, uma PEC que tem aí 17 anos de idade, né, é uma PEC que, segundo o Roberto Jefferson, já está tramitando, tá? Ela não vai ser retirada dos porões lá do Congresso ou da Câmara dos Deputados, ela já está tramitando. Inclusive ela já passou pela CCJ e já passou por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Então ela já está em tramitação, ela está para ser votada. E segundo o Roberto Jefferson, ele sabe disso porque ele, como presidente do PTB, ele tem deputados federais que estão lá dentro e que passaram essa informação para ele, né? Já que ele é o presidente nacional desse partido, esses deputados de alguma forma estão submetidos a ele e passaram essa realidade para ele. E aí ele, como uma pessoa que está nos bastidores desse jogo do poder, ele ligou ali, né, montou um quebra-cabeça e concluiu, né, todo esse plano, né? Então, o que segundo ele está em vigor é um plano para derrubar o Bolsonaro, é um plano para impeachment, né, para trazer um impedimento, né, já que o Bolsonaro, infelizmente, pelo menos ao meu ver, ele já se encontra sem governabilidade, né? O que é isso? Ele já não tem mais uma relação amigável com o Rodrigo Maia, isso já tem sido visto por nós desde o início do governo Bolsonaro, e isso só vai se agravando a cada mês, a cada semestre, a cada ano, né? Estamos no segundo ano aí de mandato do Bolsonaro, e na última entrevista que o Bolsonaro deu à CNN, ele foi muito claro com relação ao Rodrigo Maia, não ao Congresso, não à Câmara dos Deputados, não ao Senado, mas ao Rodrigo Maia. Só que o Rodrigo Maia é o cara que recebe, né, todos os projetos do governo e é ele quem decide o que vai ser votado ou não. Então esse indivíduo, né, esse cargo, ele tem um poder muito grande, porque ele pode pegar todas as MPs do governo e vetar, simplesmente não colocar em votação, que é o que já vem acontecendo há muito tempo e agora ficou mais intensificado, né? Muitas MPs aí o Rodrigo Maia já deixou caducar, né? Como a carteirinha do estudante, o 13º salário do Bolsa Família, né? E aí o governo não pode apresentar mais isso como uma MP, ele tem que apresentar isso de uma outra forma, e dificultando muito o trabalho do Poder Executivo. Então o plano, segundo Roberto Jefferson, é primeiramente impeachment, né? Deixar um processo de impeachment que supostamente seria feito aí pela OAB, né? E depois aprovar essa PEC, ou com essa PEC já aprovada, garantir a reeleição dele. Ele estaria fazendo isso com os partidos do centro e de esquerda, garantindo os votos necessários. E podendo ser reeleito, mesmo que o Bolsonaro continue, porque a PEC votada já garantiria esse segundo mandato dele, mesmo de uma mesma gestão, como eu expliquei para vocês que a Constituição não permite, né, que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara dos Deputados exerçam um segundo mandato sob a gestão de um mesmo presidente, né? Teria que ser uma outra pessoa. Mas com essa PEC sendo aprovada, que segundo o Roberto Jefferson já está tramitando, tá? A qualquer momento ela pode vir aí à tona como homologada, como chancelada, e aí esse suposto golpe já estaria em andamento. Então, assim, a situação é grave, né? O Bolsonaro já está com uma relação muito ruim com o Rodrigo Maia. Ao meu ver, a governabilidade já é uma realidade, né? Porque o Rodrigo Maia vai segurar todos os projetos do governo, não vai deixar passar, não vai colocar em votação. Estamos aí em meio a uma pandemia, né? Onde governadores e parlamentares de esquerda e de centro estão se aproveitando da situação para atacar o Bolsonaro. A grande mídia está colaborando com isso, né? E tudo por quê? Porque o Bolsonaro é um cara que acabou com as mamatas, né? Acabou com o toma lá da cá,
acabou com as torneirinhas, né? Onde milhões e milhões e milhões de dinheiro público alimentava essa galera, né? E isso é muito ruim para eles. Eles estão perdendo aí a galinha dos ovos de ouro, né? E eles não podem admitir essa perda. Então, por isso que a grande mídia, por isso que o legislativo, na figura aí do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, e juntamente com o judiciário, que a gente também tem visto fazer atrocidades contra o governo federal, né, contra o poder executivo, estão se juntando e se alinhando para derrubar o Bolsonaro, porque ele, com as suas medidas de honestidade de um presidente que governa para os brasileiros, né, está prejudicando muito essa corja de bandidos, né? Então, galera, a situação é grave, a tendência é das coisas piorarem, né? E muito. Nós temos vendo aí que a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a coisa só vai piorando. Nós não temos há muito tempo notícias boas, né? Esse era um ano onde as coisas deveriam caminhar para um aquecimento econômico, e aí, devido a essa pandemia, não teremos esse crescimento econômico, e esses políticos se aproveitando dessa situação. Então o momento é grave, algumas coisas aí virão à tona, né? Essa revelação do Roberto Jefferson realmente é bombástica, é grave, e vamos ver se isso mesmo é uma verdade, e caso seja, talvez até não vá para frente devido a essa declaração aí do Roberto Jefferson, mas vamos esperar para ver. Mas a situação é grave, e fica aqui a minha indignação e o meu resumo aí sobre o que está acontecendo, e que você aí também pesquise e veja como a política brasileira tem funcionado para derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente, né, o melhor presidente que esse país já teve, porque nós nunca tivemos na história do Brasil um presidente honesto, né, governando. Então fica aí esse relato, esse resumo, né, para que a gente venha pensar nisso e agir como cidadãos, beleza? Um abraço para vocês aí, até o próximo vídeo.